E nós estamos começando o capítulo 12 de Lucas. Nós vamos ter, logo nas duas... Não, aqui nós temos aqui o início desse capítulo. Não, o início, acho até que vai para mais. Com certeza, todo esse capítulo são lições de Jesus, todos. Lições assim, ele passando aqui, como vimos na mensagem inicial, né? Ele passando verbalmente muitas lições. A primeira, o subtítulo é O Fermento dos Fariseus e Saduceus. Vamos lembrar que esses são homens do templo, responsáveis, não é? Por estarem lá de olho, está todo mundo fazendo o que diz no papel que tem que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer. Mas será que eles mesmos faziam? Ou seria mais ou menos naquela linha do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ou quando uma pessoa diz para outra de fazer algo de bom e ela não faz, mas ela fala como se fizesse, o que é isso? Ela está sendo o quê? Hipócrita. Não é? A hipocrisia é esta falsidade. É a falsa virtude, porque ao falar, a virtude está ali, presente, 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 e muitas vezes apontando o dedo, que no caso deles até fazia parte das tarefas que eles desempenhavam, né? Estavam lá apontando o dedo, olha lá, não está a fazer, olha lá, não está fazendo isso, olha lá, olha lá. Mas numa desassociação com a própria prática deles mesmos. Então, isso caracteriza a hipocrisia, e quem a pratica é o hipócrita, não é? E aí, então, nós temos no versículo 1, Lucas começa dizendo assim: nisso, reunindo-se miríades da turba. Que são miríades da turba? São multidões. Era tanta gente que ele vai dizer: nisso, reunindo-se miríades da turba, a ponto de pisotearem uns aos outros. Lembramos daquelas entradas de estádio, não é? Todo mundo ali socado. E era isso que acontecia onde Jesus aparecia. Nesse dia, nós vamos ver esse tipo de quantidade de pessoas a ponto de se pisotearem uns aos outros. E é interessante, não é? Que Jesus não é aquele que organiza, gente, afasta lá. Não. Muitas vezes o que ele procurava era ficar num lugar mais alto para ser melhor visto e ouvido, porque nós temos, quando nós adicionamos mais de um sentido ao que ouvimos, não é? Não só audição, mas também vemos, há um reforço na aprendizagem. Esse é o mestre dos mestres, não é? Então, o que nós vamos ver aqui é que ele começou a dizer aos seus discípulos. Veja, ele não está falando com a multidão que está ali pressionada, buscando de alguma forma se aproximar de Jesus. Não. Ele vai falar aos discípulos. É incrível, não é? Porque isso, primeiramente, passa uma ideia de quê? Total serenidade. Como se estivéssemos num recreio, onde as crianças são, imaginemos um recreio com milhares de crianças. Né? Chega o diretor e fala com aqueles que têm, vamos dizer assim, tarefas de cuidar das crianças, não é? Vamos dizer, têm mais condições. Claro, porque as crianças não têm. Mas ele estava falando aos discípulos, mas quer dizer que os outros não ouviam? Ouviam? Ouviam. Claro que ouviam. Mas o que adianta nós falarmos se nós não estamos aptos para escutar realmente? Ou escutarmos e não estarmos aptos a ouvir? Até porque eles não estavam ali para ouvir, estavam. Porque multidões
se pisavam para se aproximar de Jesus? Porque era importante tocá-lo, não é? Havia uma necessidade de cura, de atender as mazelas. O povo era muito desprovido de assistência. Então, aparecendo um homem que cura, que está ali para ajudar, não apenas falando, mas estendendo as suas mãos, atraía realmente. Acho que nós não temos nem condição de entender isto. Quer dizer, entendemos, temos pelo pensamento, temos uma ideia, mas eu acho que devia ser mesmo muito impactante assistir. E ele dizia, então, aos discípulos, no meio desta enorme multidão: primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas aqui não há um juízo de valor? Como é que ele podia falar? Mas eram todos. Jesus conhece o ser humano, e conhece o ser humano individualmente. Com espírito puro, ele seria capaz de cometer um erro ao dizer-nos algo? E ele falava esse algo com o intuito de denegrir ou difamar aqueles dos quais ele falava? Ou ele apenas queria deixar a todos atentos e com foco no que fosse realmente prioritário? Aqui ele diz, acautelai-vos, tomem cuidado. Mas por que eu vou tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia? Isso é interessante, não é? Um fermento como esse é um fermento verdadeiro? Porque o fermento faz crescer, não faz? Mas o fermento da hipocrisia é o fermento da falsidade. Querido Heitor, seja bem-vindo, amigo. A hipocrisia é falsidade. Sendo assim, é um fermento falso. E fermento falso faz crescer? Não, apenas fermento verdadeiro faz crescer. Um fermento falso é aquele que diz que faz crescer, mas não faz. Então, ele está dizendo para termos cuidado com isso. Mas vamos até o final e depois retornamos aqui. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Ao contrário, tudo que está em treva, tudo que está escondido, dissestes, será ouvido à luz, ou seja, será revelado. E o que falastes ao ouvido nos quartos internos, ou seja, aquela coisa do... né, que foi cochichado para que ninguém escute, será proclamado sobre os terraços. Quando ele nos diz para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, não é para que nos afastemos dos fariseus, mas para que não sejamos como eles. Esse é o cuidado. Tomemos cuidado com os desonestos. Por quê? Para que nós não hajamos ou não nos tornemos igualmente desonestos. Aprendamos, Jesus diz, que esse tipo de atitude, a atitude que se afasta das leis de Deus, é uma atitude que vai ter repercussões, o quê? Compatíveis com o erro realizado. Querida Leopoldina, seja bem-vinda, minha querida. Então, nos acautelarmos, nos cuidarmos, estarmos atentos, vigilantes em oração para não cairmos em tentação, sendo nós mesmos aqueles que falam, mas não praticam. É claro que nenhum de nós está na condição de praticar os 100% que Jesus pratica como Espírito puro. Mas vamos nos lembrar que na parábola do semeador, quando Jesus destaca as sementes que caem em solo fértil, ele não exalta apenas o solo que produz a 100%, mas ele exalta também o solo que produz a 30% e a 60%. Não é exaltado, obviamente, o solo que não produz.
mas produzir a 30, a 60 ou a 100, porque cada um vai produzir mediante o máximo que puder. Hoje só podemos 30, mas amanhã veremos de poder 60. Esse amanhã pode levar séculos. Tudo bem? Somos imortais, sem ansiedade. Amanhã. Então, estamos lá nos nossos esforços, porque antes não chegávamos a 10. Estamos chegando a 30. Deus se felicita por nós? Sim, Deus se felicita. Como o pai se felicitou com o retorno do filho pródigo. Porque ele ainda estava no início da conquista dos seus bons frutos, mas o primeiro bom fruto, que é aquele filho pródigo, que desperdiçou toda a sua herança, que ficou muito mal e, por fim, volta para a casa do pai, o primeiro fruto que ele dá é o fruto da humildade, que o levou a se permitir reconhecer que errou, se arrepender e começar o caminho do refazimento. Sem isso, nada se consegue em termos de fazer frutificar. Então, nós também somos, porque Jesus conta a parábola dos 2 filhos ou do filho pródigo. O Senhor, o Pai, Deus, e Pedro de Camargo, no seu livro, não vou lembrar o nome do livro, mas ele comenta a parábola dos 2 filhos. E ele diz que os 2 filhos representam os 2 extremos da condição humana, o pródigo e o egoísta. Porque pensamos lá, não é? Que aquele que ficou ao lado do pai, que ficou ali, não é? Que ele esse é o filho perfeito. Não, não é perfeito. Ele ficou com o pai. Mas quando o irmão volta, ele não aceita que o pai se alegre pelo retorno do irmão. Ele cobra do pai. Cobra o bezerro que o pai matou para festejar o retorno do irmão e que não permitiu nunca ele disse para o que ficou do lado dele que matasse um bezerro para festejar com seus amigos. E ele cobra isso do pai. E o pai responde dizendo: meu filho, é preciso que nos alegremos. Porque este teu irmão, porque ele só se referiu ao irmão como teu filho. Esse teu filho, esse teu filho, esse teu filho. E o pai, então, por fim, diz a ele: meu filho, é preciso que nos alegremos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, esses extremos da condição humana. E esses somos nós. Somos nós, no nosso caminhar. Talvez alguns de nós tenhamos sido os saduceus ou fariseus do templo. E se não fomos saduceus ou fariseus, fomos outros tantos papéis em nossas encarnações passadas e que talvez não queríamos se soubéssemos trazer à baila, não é? Não vamos falar sobre aquilo lá, já passou, não é? Onde nós também nos comprometemos pela palavra, nos comprometemos pela ação. E aí, o fermento dos fariseus não faz crescer, não multiplica, não frutifica. É um fermento como a terra seca, já que a parábola do semeador, os tipos de solo são os corações humanos. Jesus explica essa parábola. Ele fala isso. Então, o coração árido, o que cresce? Porque aquele coração que está se fazendo de bom, mas que no fundo é só aparência. Na aparência, temos uma foto, mas foto não se come. Não é? Então, a aparência, de novo, é o quê? É falso. E Jesus vai falar disso, não é? Quando o fariseu, que ele foi comer na casa, não foi? Foi semana passada que nós vimos isso, que ele foi comer na casa do fariseu? Ensino e prática. Exatamente isso. Lá no versículo 47 do capítulo 11. E ele disse assim, mas não lava a mão. Disse assim, de novo, preocupação com o que está por fora, né? E o que está por dentro. O que está por dentro está sujo. E ele diz isso como você. E depois, é claro, né? Foi muito mal visto. Mas ele sabia que seria mal visto, mas ele não veio para ser bem visto. Ele veio para trazer a verdade.
verdade que estamos buscando assimilar em nós, a mais, não é? Vai fazer, não? Verdade, se ele começou a... Vamos imaginar que o calendário seja exato, que nós sabemos que não é bem exato, o ano zero com o nascimento de Jesus, mas se fosse exatamente assim, o ano 30, não é? Quando Jesus começou a sua missão de nos trazer o Evangelho, já faltam só o quê? Quase 5 anos, não é? Então, são bem 2.000 anos mesmo, não é? Bem 2.000 anos mesmo. 20 séculos que nós estamos vendo, revendo, vendo e revendo e exercitando, porque por muito tempo nós ficamos vendo e revendo. Mas aí começamos também a exercitar, isso já faz bastante tempo, e nós estamos lá no caminho da parábola do semeador, porque já fomos solos pedregosos, já fomos beira de caminho, já fomos solos espinhosos, e agora nos esforçamos para sermos solos bons, produtivos, solos que acolhem no coração a semente, que é a palavra de Deus, não é? Jesus fala sobre isso. E aí Jesus continua falando da hipocrisia, dizendo que não adianta nós sermos falsos, porque tudo que está encoberto vai ser revelado. Então, eu vou dizer que faço, mas não faço. Mas ninguém vai saber. Tolice. 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 Quando nós desencarnamos, morremos, existe hipocrisia no mundo espiritual? Então não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Basta dar o último suspiro. Pronto. A pessoa sai do corpo. Pode estar coberta de ouro, mas sai do corpo. Com o seu corpo espiritual, vamos dizer assim, manifestando o que realmente a pessoa fez de escolhas na vida. Então, se escolheu o erro, o crime, e passou-se por cá como virtuoso, podemos enganar a todos, mas não enganamos a nossa própria consciência. E ao desencarnarmos, a nossa consciência, até porque nós fazendo escolhas equivocadas e fazendo com gosto, né? Porque tem gente que faz com gosto, engana, rouba, tripudia, tudo isto, e olha, nós já fizemos isso também. Não tem ninguém jogando pedra. Né? Mas dá muita pena, não tem outra palavra, é pena. Né? Piedade, porque essas pessoas, elas não sabem o que as espera. Porque elas vão chegar no mundo espiritual e vão ter que se ver com as escolhas que fizeram. Isto é muito amargo. Mas já devem ter enfrentado essa realidade antes. E é interessante isso, porque nós vamos enfrentar a realidade da amargura de encontrar o que nós plantamos. Esta é a hora da colheita. A hora da colheita, quando voltamos. Se vamos colher maus frutos, estamos com vibração o quê? Baixa. Isso nos leva para regiões de luz? Não. Isso nos chumba a regiões sombrias ou até mesmo trevosas, dependendo quão baixa possa ser essa vibração. Então, quando Jesus diz para nos acautelarmos, tomarmos cuidado, porque o fermento do fariseu é a falsidade, mas a falsidade tem data de vencimento. A falsidade termina no dia em que desencarnamos.